Vamos já iniciar. Eu já vou dividir aqui com vocês o meu material. Pronto, já estou aqui com ele. E aí a gente já vai começar a revisar todos esses conceitos que a gente já trabalhou anteriormente. Eu não posso falar de direitos humanos sem entender, primeiro, como é que se organiza esse Estado, essa administração pública, como é que esse Estado oferece, né, devolve à coletividade suas políticas públicas de valorização dos direitos humanos e a garantia dos direitos fundamentais e também dos direitos humanos. Então, eu preciso primeiro entender como é que esse Estado, essa administração pública se organiza para que depois eu entenda e cobre a efetiva garantia dos nossos direitos fundamentais, dos nossos direitos humanos, tá? Então, primeiramente, a gente passa pelo conceito de Estado. E segundo nos ensina o Marcelo Alexandrino e o Vicente Paulo, Estado é uma pessoa jurídica, territorial, soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano. Ora, é uma pessoa jurídica, logo esse ente ele possui um CNPJ para ele poder ser identificado, né? Então, essa pessoa jurídica, ela tem direitos e tem responsabilidades, né? E a forma como ela devolve esse serviço à sua coletividade serão por meio de programas, projetos e ações que nós vamos denominar como políticas públicas. Lembrando que esses três elementos, eles são indissociáveis, tá? E indispensável para essa noção de Estado independente. Então, eu só tenho um Estado quando eu tenho povo, território e governo soberano. Eu não tenho um Estado quando eu tenho povo, território e população. Por quê? Porque população é a ideia numérica desse povo, é a quantificação. Eu só tenho um Estado quando eu tenho três elementos indissociáveis, né, juntos, que são o povo, o território e o governo soberano, tá? Aqui eu coloco só uma ideia desses nossos estados, eu destaco aqui o estado do Pará, né? Mas nós temos aí todos esses 27 entes da federação, Amazonas, Pará, Acre, São Paulo, Rio de Janeiro e os nossos também municípios. Aqui eu já falei dos elementos, né? Povo, território e governo soberano. O povo corresponde a um conceito jurídico-político, porque são todos aqueles que nascem naquele território, mas também aqueles que se naturalizam, que optam por ter aquela nacionalidade. A população, como eu já disse anteriormente, significa o número de pessoas existente em um determinado espaço territorial. Hoje nós somos mais de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil e mais de 7 milhões de habitantes aqui no estado do Pará. O território corresponde a esse conceito jurídico que não é apenas geográfico, né? Porque nós também temos aí o espaço aéreo e o subsolo dentro dessa delimitação geográfica. E dentro dessa delimitação jurídico-geográfica, né, nós temos aí esse governo em ação por meio da sua soberania. Então, o estado do Pará não tem gerência no Amazonas, em São Paulo aqui. Por quê? Porque cada estado é soberano, tá? E o povo, o conceito de povo, é o cidadão no exercício dos seus direitos políticos, tá? Então, esse cidadão que exerce o seu direito político, a sua capacidade de escolha, esse cidadão que quando vota, né, delega aquele representante que possa gerenciar o seu papel na sociedade, né? Aquele que, no período eleitoral, apresentou um plano de governo que melhor atendeu os nossos anseios. Então, eu deleguei àquele representante aquilo que eu acredito enquanto cidadão. O fato de eu delegar para ele essa representatividade não significa que eu não tenho que ter uma postura colaborativa, ser um cidadão proativo, participativo, um cidadão
cidadão que também acompanha aí a gestão desses recursos públicos, né? Um cidadão que também, nesse exercício de controle dos recursos públicos, está atuando em defesa da nossa própria sociedade. Porque nós somos os principais acionistas, né, dessa empresa. Então, quando esse Estado ele vai muito bem, nós somos os primeiros a dizer, nossa, que legal, tem emprego, a economia está aquecida, a inflação não está tão alta. E quando esse Estado, por algum momento, não está bem, a gente sente o quê? A gente sente um número maior de violências, um grande número de desemprego, e aí a gente começa um processo muito complicado. Então, todos nós temos que ser muito parceiros e proativos para que essa empresa dê certo, né? Claro que eles nos representam, mas a nossa postura como cidadãos comprometidos, ela é de suma importância, porque eu não posso, esse governante comprou ônibus, né, exigiu ônibus de melhor qualidade, aí eu vou lá e destruo. Reformo uma praça, eu vou lá e quebro o banco. Então, eu tenho que ter uma atitude colaborativa, não só pagar os meus impostos, as minhas taxas, mas também zelar por todo esse patrimônio público que é nosso também, né? É nosso, a coisa pública pertence a mim, a você e a toda a coletividade. Jamília, eu vou pedir que você desligue seu áudio porque está dando interferência, tá? Boa noite, professora. Desculpe a demora. Não tem problema, vamos continuar. E aí eu tenho uma forma de Estado, né? A partir da organização política do território, só surge a noção de Estado aí. Esse Estado, ele pode ser um Estado unitário ou um Estado federado. No nosso caso, a gente tem uma federação, né? Então, o que significa isso? Caso o território haja um único poder político central, teremos o chamado Estado unitário. Se no mesmo território coexistam poderes políticos distintos, ou seja, estados, estaremos diante de um Estado federado, né? Porque apesar de estar dentro de uma federação, nós temos aí o Estado com suas capacidades, autonomia financeira, administrativa, e que tem que estar em harmonia aí com a União Federal, tá? Já o Estado unitário, ele é centralizado, marcado aí pela centralização política, onde só um poder político central irradia sua competência de modo exclusivo por todo o território nacional e sobre toda a população. Tá? Então, a gente tem aí no Estado unitário uma centralização política, e no Estado federado a gente tem uma descentralização política formada pela União Federal, pelos estados regionais, pelos municípios que são locais, além do Distrito Federal que acumula ora competências regionais, ora competências locais, ora competência de estado e ora competência de município. Tá? E aí a gente vem para o governo, né? Noção de governo. Tem um áudio, vamos desligar os áudios, por favor. No conceito, vamos respeitar o nosso combinado, por favor. Não, só é uma dúvida aqui, que eu não sei se o problema está no meu celular, na minha internet, ou se está aí. Está caindo direto. Deve ser no seu celular. Aí você vai entrando, tá? Depois eu mando um novo login, depois dos 40 minutos eu coloco um novo login para a gente, quando cair todo mundo, e a gente retoma, tá bom? Ah, tá bom. Vamos lá. O conceito de governo já é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais responsável pela função política do Estado. A noção de governo ela está relacionada com a função política de comando, coordenação, direção, fixação de planos e diretrizes de atuação do Estado. Ou seja, antes de eu iniciar propriamente dito meu mandato, ali quando eu estava no período de candidaturas para ser escolhido, eu apresentei um plano de governo, eu apresentei um plano de trabalho, né? Então, é o comando a ser seguido pelo Estado, as atribuições do governo que decorrem dessa Constituição Federal. E aí, ela apresenta os três poderes. Quais são? Poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Nós já vamos ver as suas funções principais. Daqui a pouquinho a gente chega nele.
Tá? E aí eu tenho também o sistema de governo. O que é o sistema de governo? Tá total a forma como eu vou, né, governar, como é que eu vou trabalhar nesse governo. Eu tenho aí o parlamentarismo e tenho o presidencialismo. No presidencialismo, no parlamentarismo, nós temos predominante a colaboração dos poderes executivos e legislativo, e nele o poder executivo é dividido em duas frentes. Uma que é a chefia de Estado, exercida pelo presidente da República ou por um monarca, e a outra exercida pela chefia de governo, que seria o primeiro-ministro, que inclusive é uma das figuras mais importantes, né? Que ele é indicado aí pelo presidente da República e permanece no cargo aí no parlamento até que ele tenha, enquanto durar a confiança, né, da indicação desse parlamento ou desse monarca ou desse presidente, mas tem que ser alguém com uma reputação ilibada e que transmita toda a confiança possível, tá? Nós temos aqui no nosso país o presidencialismo, né, onde predomina aí o princípio da divisão dos poderes, que são independentes e harmônicos. A que poderes eu estou me referindo? Aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Temos aí a figura como chefe de Estado e um chefe de governo única, que é o presidente da República, cumprindo um mandato fixo, né, de 4 anos, podendo ser reconduzido, né, podendo aí ter uma reeleição. E após esses 8 anos, que eu tenho 4 anos do primeiro mandato, uma reeleição, eu obrigatoriamente tenho que sair de cena e meu sucessor, outra pessoa que eu indique, pode estar concorrendo novamente a esse cargo, tá? Então, tem um mandato fixo aí de 4 anos, podendo ser reconduzido por um meio de uma reeleição. A forma de governo, ela pode ser república ou monarquia. A nossa aqui, no Estado, né, democrático de direito, nosso Estado é um Estado republicano, e tem aí como característica a temporalidade, esse mandato de 4 anos, podendo sofrer essa reeleição mais 4 anos, né, desse chefe do Poder Executivo, seja ele federal, o presidente, seja ele estadual, os governadores ou municipais, que são os prefeitos, tá? É diferente da monarquia, que é caracterizada pela hereditariedade, né? Não só hereditariedade, como vitaliciedade, ou seja, é passado aí para o primogênito da família que vai sucedendo aí o trono real, né? Nossa forma adotada é a república, então nós somos republicanos, nós somos marcados por esse poder que deve ser temporal, né? De 4 anos, no mais uma recondução. Fora isso, não é recomendado que uma pessoa esteja muito tempo no poder, né? É uma forma também aí de oxigenar, é uma forma que tem aí de trazer uma competitividade entre os que estão pleiteando, candidatos que estão pleiteando as eleições. Também é uma forma nossa, enquanto povo, de controle, porque a gente já fica tão viciado, né, naquela forma que a gente já vai perdendo essa característica, essa atenção de controle. Então, tudo isso gera competitividade. Quando eu sei que eu vou sair, se eu não fizer um bom trabalho, isso me tira de uma certa zona de conforto e me obriga a desenvolver o meu trabalho com muito mais qualidade, com muito mais honestidade, né, com todos os requisitos essenciais para um bom gestor público. E aí a gente entra no conceito de administração pública. Então, o que é administração pública? A administração pública é todo o aparelhamento desse Estado pré-ordenado à realização de serviços públicos visando a satisfação da necessidade coletiva. Ou seja, eu tenho que trabalhar para o bem da coletividade. Tá? Eu tenho aí uma administração pública que tem que estar organizada e aparelhada para poder promover as políticas públicas, os programas, os projetos e as ações, visando o quê? A melhoria da coletividade, visando o quê? O bem-estar da sociedade. A administração pública não pratica atos de governo, mas apenas executa esses atos de governo chamados atos administrativos.
Se a gente lembrar, lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal, nós temos a administração pública direta e indireta. Então, o legislador, ele dividiu essa administração pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Que poderes? Eu volto a falar com vocês. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Qualquer um dos poderes da União Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O chamado LIMP, né? Para a gente lembrar aí, o LIMP que está previsto, está escrito, o bojo da Constituição, um artigo escrito, expresso, a nossa Constituição Federal traz a necessidade de que esses gestores, esses administradores da coisa pública estejam pautados a sua prática nesses principais princípios. Existem outros? Claro que existem outros, em legislações infraconstitucionais, seja federais ou outro tipo de legislação, mas a Constituição nos traz expressamente esses 5. Quais são? O que quer dizer esses 5 princípios? Legalidade, que todo servidor público tem que estar pautado as suas ações em lei. Ou seja, no exercício das minhas atribuições tem que ter respaldo legal. Então, eu tenho que olhar o que a normativa me diz do meu cargo, da minha função. Então, eu estou agindo de acordo com a lei? Se eu estou agindo de acordo com a lei, eu estou em acordo com o princípio da legalidade. Se eu firo uma normativa, eu estou ferindo o princípio da legalidade. E esses atos, eles são nulos. Por quê? Porque eu estou ferindo um preceito, uma base constitucional. Então, os princípios, eles são de suma importância. Outro princípio é o da impessoalidade, que significa o quê? Que esses administradores públicos ou qualquer outro serventuário do poder público tem que ser impessoal no exercício das suas atribuições. Eu não posso privilegiar um usuário, um cliente, né, um cidadão que venha pleitear em um serviço público em detrimento de outro em razão do meu cargo. Não, eu sou um servidor público, então eu tenho que atender a todos com urbanidade com cordialidade, com respeito. Então, eu não posso privilegiar da minha função, do meu cargo, para beneficiar alguém. O princípio da moralidade apregoa que todos os serventuários, né, e principalmente os gestores da coisa pública, têm que agir com probidade, com honestidade, com zelo pelo patrimônio público. O princípio da publicidade significa que todos os atos devem ser públicos, devem ser o quê? Transparente, o princípio da transparência, salvo aqueles que constitucionalmente são determinados, que versam sobre causas de família, de menores, de segurança nacional. Então, a esses casos é necessário sigilo. Nos demais, não. Eu tenho que ser o mais transparente possível. Como gestor da coisa pública, eu tenho que fazer a prestação de conta daquilo que eu uso. Eu tenho que entender e divulgar o meu processo de licitação. Eu tenho que divulgar por que eu comprei nesse preço, por que eu não comprei mais em conta. Nem sempre o mais barato significa o melhor custo-benefício, mas nem sempre um valor exorbitante significa que também você está fazendo uma boa gestão desse recurso. Então, a relação de custo-benefício, de cuidar mesmo desse patrimônio que pertence a mim e pertence a todos. O princípio da eficiência, que foi um princípio introduzido na nossa Constituição Federal pela emenda constitucional número 19 de 1998. E essa emenda, como a nossa Constituição ela tem ideais liberais, né, traz essa ideia de um governo, de uma administração gerencial, mais liberal, esse servidor público ele tem que ser eficiente, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser produtivo. A administração pública ela tem que ser aos moldes da administração privada. Então, nós temos esse poder público tem que ser competitivo, esse governo, esse Estado tem que ser competitivo, né? Então, eu tenho que prestar um serviço público de qualidade. Então, eu tenho que ser um funcionário
proativo, que saiba trabalhar em equipe, que saiba ouvir a ideia do outro, que administre bem os recursos, os bens, os serviços públicos, né? Então, eu tenho zelo pela coisa pública, eu produzo. Por que vocês acham que existe uma coisa chamada estágio probatório quando nós passamos por um concurso público de 36 meses? Porque nesse período, você vai ser avaliado sobre a sua produtividade. Se você tem iniciativa, se você tem assiduidade, se você é proativo, se você tem competências e habilidades necessárias para ser uma mão de obra produtiva. Por quê? Porque a administração pública estará a serviço do mercado. Então, eu preciso qualificar o meu servidor público, tá? Aqui a lei 9.784 de 99, ela, que é uma lei que versa sobre a administração pública federal, ela também traz outros princípios. Quais são? Supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Quando for conveniente e oportuno, sempre a administração pública vai prevalecer sobre o interesse do particular, seja por meio de uma desapropriação, seja pelo meio um uso aí de uma área, enfim, sempre haverá a supremacia do interesse público, mas isso é devidamente justificado, fundamentado essa necessidade, então isso não é uma decisão aí imparcial, aleatória, nem irresponsável. Tá? Nós temos aí o princípio da indisponibilidade, onde esse gestor, esse serventuário, ele não pode dispor do bem como ele acha que deve ser. Esse bem não pertence a ele. Então, eu não posso usar a máquina de cópia do meu emprego para tirar aportilas em benefício para mim, não posso ficar imprimindo as minhas coisas pessoais, não posso usar a viatura do carro da polícia para deixar a esposa, o filho no colégio. Eu estou usando um bem que deveria ser usado para prestar serviço à coletividade. É combustível, é pneu, é a máquina em uso que vai causando desgaste desse patrimônio. Quem mantém? O poder público. Então, esse princípio da indisponibilidade nos dá essa ideia que eu não posso dispor, eu não posso usar esse bem que não é meu, que pertence à coletividade, que eu estou usando porque eu sou um serventuário público, né, da administração pública, então eu tenho que mostrar que eu tenho zelo com esses recursos. O outro princípio é o da finalidade, né, pelo próprio nome já nos dá uma ideia de fim, ou seja, a ideia de que eu preciso... deixa eu só tirar daqui de onde eu entrei. A ideia de que eu preciso trabalhar galgando unicamente o fim que é o bem da coletividade. Então, eu tenho que trabalhar para atingir o bem-estar dessa coletividade, o bem-estar dessa sociedade. Então, o fim único de qualquer gestor da coisa pública, como qualquer serventuário do poder público, é prestar o melhor serviço à coletividade. O princípio aí da motivação, que todos os atos devem estar motivados, ou seja, devem estar fundamentados, tem que ter fundamentação legal, eu tenho que justificar legalmente por que eu estou tomando essa decisão, por que eu estou agindo desse jeito, e está diretamente ligado ao princípio da legalidade. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade é um binômio onde me diz que eu tenho que ter atitudes razoáveis e proporcionais, né? Eu não posso agir de forma desmedida, desrazoável, desproporcional, à toa. A minha medida mais grave, que seria a demissão de alguém, né, o pedido de demissão, de exoneração de alguém, tem que ser uma atitude razoável, foi merecido, essa advertência, essa punição, né, ela foi de acordo com aquilo que merecia, né, essa chamada de atenção. Quando eu abordo um jovem na rua, na periferia, eu abordo com truculência, com violência, será que isso é necessário? Então, eu tenho que ter atitudes proporcionais e razoáveis. A ampla defesa e o contraditório são também princípios previstos constitucionalmente, então todos nós podemos aí provocar o judiciário para que nós tenhamos a capacidade de nos defendermos na justiça, né? Então a ampla defesa, ou seja, a capacidade de me defender em todos os
estágios do meu processo, e o contraditório, que é a capacidade de contraditar aquilo que eu estou sendo acusada. Então, se alguém me acusa, eu entro aí com uma contradição, né? Eu entro aí com uma ação para contraditar essa afirmação. E aí eu vou produzir provas, eu vou buscar aí todos os meus documentos para provar que eu estou correta. Então, é a capacidade de eu contraditar aquilo que eu estou sendo acusada e também me defender em todos os momentos do processo. O princípio da segurança jurídica, porque a gente vive no Estado democrático de direito, essa sociedade ela evolui, hoje nós vivemos numa sociedade plural, globalizada, diversificada, as coisas mudam com muita velocidade, então eu tenho aí a segurança jurídica. Se em determinado momento aquilo é meu direito e não mudou, então eu tenho um direito ali líquido e certo, aquilo tem uma garantia para mim, não vai mudar. Se mudar daqui para frente, mas até aquele momento eu tinha o meu direito garantido, né? E a autotutela, que é a capacidade da administração pública rever os seus atos sem necessariamente passar pelo judiciário. Ela tem o contencioso administrativo, ela mesma pode rever os seus atos e, em última instância, procurar o judiciário, já que ela mesma tem essa competência de poder rever os seus atos, tá? Claro que existem muito mais princípios, mas esses foram os que eu achei mais importantes para a gente trabalhar com essa noção de administração pública. Eu vou passar agora para a administração pública direta, entender um pouquinho o que é essa administração pública direta, que é um conjunto de órgãos que integra essa pessoa política do Estado. Quem são as pessoas políticas? União Federal, os estados regionais, o Distrito Federais, os municípios, aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas. O que significa? Significa que esse próprio Estado, ele mesmo está oferecendo os seus serviços públicos, ou seja, de forma direta, de forma centralizada, através do quê? Do poder legislativo, judiciário e executivo, tá? Vamos lá. E o que é? Vamos desligar, tem um áudio que está ligado, 2 áudios, da Jamile e da Alessandra. Tá? E aí eu tenho administração direta, que é um conjunto de pessoas jurídicas que não têm autonomia política, tá? Mas que têm a competência para o exercício de forma descentralizada das atividades administrativas, ou seja, elas são criadas por esses entes para prestar um serviço público dentro das suas áreas de melhor qualidade, quais sejam as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Então, se eu perguntar para vocês, faz parte da administração direta os ministérios e as secretarias estaduais, faz parte da administração indireta as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E aqui nós temos as autarquias, né, que é esse alongamento do Estado, tem uma personalidade jurídica própria, uma organização peculiar e destinadas às naturezas técnicas da função de executar. São serviços aí autônomos, criados por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, tá? Só podem ser criadas por lei. Ela é definida como uma entidade administrativa ou econômica. Quais são os maiores exemplos aqui que nós temos de autarquias? O INSS, uma autarquia federal, o DETRAN, que é uma autarquia estadual. Aí nós temos as fundações públicas, né, que são pessoas de direito público de natureza até autárquica, né, tem uma diferença entre elas. Criadas, essas pessoas jurídicas são criadas sem finalidade lucrativa e são destinadas a 4 serviços. Quais são eles? Educação, ensino, pesquisa e assistência social. Eu só tenho uma fundação para poder desenvolver esses 4 tipos de trabalho. Então, ou seja, educação, ensino, pesquisa e assistência social, tá? Ela é criada por meio, né, de lei, também, ela, na verdade, ela é autorizada por lei
e criada por meio da constituição de um patrimônio, né? Seja por doação, testamento, se for aí uma fundação privada, mas nós estamos falando aqui das fundações públicas. Exemplo de fundação pública, a FUNPAPA, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a FAPESPA, enfim, a FADESP, tem uma série de fundações que trabalham com ensino, pesquisa ou assistência social, né? E educação também. Aqui eu estou passando rapidinho, porque para a gente não é de tanta importância nesse momento, mas é importante conhecer. As empresas públicas, que diferem de sociedade mista, porque são empresas com capital 100% pública, geralmente atividades econômicas, né? As leis criarão um estatuto jurídico para essas empresas, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, e se destina a garantir a produção de bens e serviços fundamentais à coletividade, como transporte, energia elétrica, combustível e etc. Exemplo ainda de empresa com 100% de capital público, a Caixa Econômica Federal, os nossos Correios, a Embrapa, tá? Que aí já estão até pensando em privatização dessas instituições, ou seja, abrir o capital privado, né, receber capital de particulares para implementar e melhorar os seus serviços. Essas são as justificativas das privatizações, tá? Daqui a pouquinho está terminando esse momento e eu vou já passar o segundo login para vocês entrarem, tá? Só vou finalizar esse aqui e já encerro esse primeiro momento. As sociedades de economia mista, Jamile, diminui seu áudio, por favor. Professora, eu não estou conseguindo. É só você apertar aí no seu... Escute só, você lá no seu microfone, que está aí embaixo no seu menu, tem um microfonezinho, você aperta nele e ele desliga. Aí ele fica vermelhinho. Pronto, Jamile, você conseguiu. As sociedades de economia mista são pessoas... Voltou, Jamile, você tem que fazer isso. É porque eu saio de lá. Tá, então deixa só um minutinho. São as pessoas jurídicas de direito privado com poder, com participação no poder público, né? Geralmente, para eu ter uma economia mista, eu tenho um capital aí de pelo menos de 50% mais um de capital público para eu ter ainda, digamos assim, a administração ainda ser pública, tá? Eu tenho como exemplo aí de sociedade de economia mista o Banco do Brasil, a nossa Petrobras, a Companhia das Docas, ou seja, são instituições que já têm capital particular como acionista deles, né, dessas empresas, tá? E aqui os pontos em comuns são patrimônio próprio, personalidade jurídica, porque todas são empresas que têm um